Vamos orar. Pai Celestial, a Tua palavra está aberta, Senhor. Tua palavra é santa, poderosa, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para que a gente ande, Senhor, num caminho de luz, porque a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. A Tua palavra também diz que através dela nós encontramos o caminho da purificação e da santificação. Nos ajude, Senhor. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, mas não queremos estar no estado de Laodiceia. Nos ajude neste momento e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante, o título aí é A Carta à Igreja em Laodiceia. E aqui diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente, antes fostes frio ou quente. E por este motivo que és morno, não estás frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizeis: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquira de mim outro ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Aí aqui ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Ser, pois, diligente e arrepende-te. E o último apelo aqui, um dos últimos apelos aqui, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe declararei: concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Texto profundo, verdadeiro, ao qual é o próprio Cristo, a testemunha fiel, que está falando para a sua igreja. Mas quem era a cidade de Laodiceia? Antigamente, o nome da cidade não era conhecido como Laodiceia, era Diópolis. Era uma cidade, bem estruturada, uma cidade onde no período quem reinava no império era Antíoco. Eu anotei aqui Antíoco Epifânio, para não esquecer. Era um homem que destruía várias cidades, era um homem que era poderoso naquela época, e ele já havia destruído muitas cidades. Apesar que a cidade de Laodiceia já havia sido construída e reconstruída muitas outras vezes. Por quê? Porque já teve muito terremoto naquela época. Então a cidade era destruída por causa dos terremotos, mas reconstruída porque era uma cidade que tinha muito trabalho, muita coisa boa para a pessoa daquela época. E o Deus adorado naquela cidade, o templo que havia ali em Laodiceia, era o templo de Zeus. As pessoas da cidade de Laodiceia eram devotas a esse Deus chamado Zeus, que é um mito grego, um deus grego, onde os gregos adoram. E a gente já viu vários filmes, pelo menos quando a gente era do mundo, que perdia tempo vendo filmes mundanos, que hoje nós não podemos perder tempo vendo coisas que não edificam. A gente sabe que já assistimos vários filmes como Hércules e tantos outros que falavam desse mito grego chamado Zeus. E a igreja de Laodiceia tinha essa reverência ao povo, a adoração a Zeus. E o interessante é que esse imperador Epifânio, Antíoco Epifânio, é um nome meio estranho, ele, a destruir várias cidades, ele também decide destruir a cidade de Laodiceia. Mas a esposa dele, chamada Laudice, que a cidade não era Laodiceia, era Diópolis,
ele queria destruir Diópolis, e a esposa dele, Laodice, ela gostou da cidade, se encantou pela cidade, e ela não queria então que a cidade fosse destruída, e ela pediu que o esposo fizesse uma homenagem a ela e colocasse, desse o nome da cidade, transformasse de Diópolis para Laodiceia. E agora ele disse, se eu vou fazer uma homenagem, eu não posso destruir para dar essa cidade para ela, porque nenhuma mulher aceita algo destruído. Então o que é que ele pensou? Se eu for combater a cidade, vir com guerras para que eu dê a cidade a ela e coloque o nome dela, vai ser um combate grande, porque eles têm adoração ao deus Zeus. O que é que eu vou fazer então? Ele pensou, não, se eu for chegar como amigo também, talvez eu não conquiste. Se eu for como amigo, ali cativando tal, eu não conquiste também a cidade de Laodiceia. E então ele, como era um homem muito rico, pensou em quê? Vou ganhar a cidade através do dinheiro. E aí ele começou a levar indústrias, trazendo para os dias de hoje, ele começou a levar emprego, reformou a cidade, ampliou a cidade, colocou pedras de mármore, né? Essas pedras bonitas de mármore, ele acaba colocando, arrumando a cidade, e o povo começou a se encantar, porque começou a gerar emprego na cidade de Laodiceia. E aí o que é que ele faz? Agora, conquistando o povo da cidade de Laodiceia, ele acaba também conseguindo tirar a adoração ao deus Zeus e transferir para a esposa dele esse título, esse presente, né? Que é o título da cidade de Diópolis ser transferido para Laodiceia. E infelizmente o que eu acho interessante é que nesse lugar aí, ele começou agora a trazer muitas coisas e o povo ficou próspero, começou a enricar, a cidade de Laodiceia enricou. E o outro ponto interessante também é que lá na cidade de Laodiceia também teve uma das maiores escolas de medicina e gerou também vamos botar assim, uma clínica de oftalmo, uma das melhores da época, que se tornou agora referência para outras cidades vizinhas e até outros países vizinhos. Então era uma igreja, a gente vê que era uma cidade rica e que tinha o melhor oftalmo. E aí muitas pessoas de várias outras cidades sempre iam para a cidade de Laodiceia. Outro ponto interessante também é que nessa cidade eles começaram a trabalhar com lã. A cidade tinha um comércio muito grande de lã, de moda, se tornou uma referência da moda da época para outras cidades e para outros países. Hoje a gente vê que o brasileiro e outras nações imitam bastante uma nação, né? Os Estados Unidos. É a nação que todo mundo quer falar inglês, né? Todo mundo é referência, todo mundo tem que falar inglês, modas também de lá, todo mundo quer usar aqui em outros países. Então a cidade de Laodiceia, por ser uma cidade muito rica, ser uma cidade muito bonita, construída, reformada por Antíoco Epifânio, e o que é que acontece? Ela trabalhava com lã negra, então as pessoas usavam muitos tecidos, muitas roupas escuras, porque era a moda da época, e infelizmente. E também outro ponto interessante é que na cidade, o termo mornidão da cidade é porque ela era cercada de locais, de termas ou cisternas, onde o minador de água era águas mornas, saloba, a qual não tinha utilidade até mesmo para beber. Eu não sei nem como eles bebiam, né? Quando eu estava estudando arqueologia, para entender que eu tenho uma bíblia arqueológica em casa, de estudo, para eu ficar estudando arqueologia. E vendo alguns vídeos também de alguns comentaristas. E a água de lá era tão saloba, tão ruim, até para lavar as mãos, até para lavar, enxaguar a boca quando escova os dentes, ou qualquer outra coisa assim. E eles ainda bebiam dessa água. O interessante, irmãos, desse contexto da cidade de Laodiceia, é que Deus é tão perfeito que Ele agora pega o seu servo João, transforma ele num profeta, de um apóstolo num profeta, e dita claramente para ele escrever para a igreja em Laodiceia o que realmente a igreja precisava ouvir.
Mas aquele povo, irmãos, não dava ouvido facilmente às coisas de Deus. Primeiro por quê? Porque eles já tinham um Deus aonde eles reverenciavam, que eram Zeus. E também ele tinha a autossuficiência. Eles imaginavam que eram ricos, enxergavam bem, que não precisava de mais nada, que já tinha tudo, que era referência para outras cidades vizinhas, que era referência para outros países vizinhos e que não precisava de mais nada. Porém, o contexto bíblico diz que aquela cidade era pobre, cega e nua. E para os dias de hoje, irmãos, nós podemos trazer também que muitas das vezes nós, como os cristãos, achamos que já está tudo bem, que não precisamos buscar mais a presença de Deus, orar mais, clamar mais, que ainda vai demorar muito para Jesus voltar, ainda tem um período do decreto dominical, depois o decreto de morte, perseguição e tantas outras coisas, e vivemos em um estado de mornidão espiritual. E o interessante, irmãos, que a palavra Laodiceia no grego, ela é a junção de duas palavras que eu não lembro agora no momento, mas eu lembro da tradução perfeita, que a palavra Laodiceia traduzida do grego significa aquele que julga. Uma cidade onde se achava autossuficiente, uma cidade onde acreditava que não precisava de nada porque tinha o melhor oftalmo, enxergava perfeitamente, ela acreditava, tinha as melhores roupas da época, uma lã escura, preta, que era a moda da época. Essa cidade não acreditava que precisava mais de nada. E o título, a tradução da palavra Laodiceia significa aquele que julga. Então eles se julgavam autossuficiente. E não se julgavam autossuficientes só, se julgavam melhor do que os outros. E hoje na igreja de Laodiceia, o período que nós estamos vivendo dos últimos tempos, infelizmente, irmãos, no meio de nós há muitas pessoas que se acham melhores do que as outras. Aquele que julga, período da igreja, o nome traduzido, né, do grego, Laodiceia, aquele que julga, e a gente acaba se julgando melhor do que alguém. Se julgamos que temos uma interpretação da Bíblia melhor do que a outra pessoa, se julgamos que temos, somos da igreja verdadeira, não precisamos mais de nada, tal, e se julgamos melhor até do que aquelas pessoas que estão lá nas outras igrejas, que são mais fiéis do que muitos que estão aqui dentro, que oram mais, que são fiéis àquilo que elas conhecem e que não estão aqui, porque se vierem, Ellen White diz, sairão ao ponto de nunca mais virem, porque muitas das vezes nós, como conhecedores da verdade, temos uma autossuficiência, falta de espiritualidade e vamos expulsar ela. Ellen White que diz isso, não é Robson Júnior não. Aí às vezes as pessoas dizem, Robson prega, ele é muito duro, gosta de pregar exortando. Eu prego para mim, eu me exorto, eu preciso ser exortado. O meu maior prazer é chegar aqui e ver Deus falando contra o meu pecado, para que eu me arrependa, para que eu volte agora, ou volte não, me transforme e seja convertido. Então a igreja de Laodiceia, irmãos, a cidade de Laodiceia, ela tinha tudo, a cidade perfeita, a cidade maravilhosa, dinheiro de rodo, roupas boas, roupas caras, mas era pobre, cega e nua. E hoje, infelizmente, o período que Cristo ditou, que nós estamos vivendo hoje, é justamente o período da igreja de Laodiceia. A igreja da igreja que julga ser melhor do que os outros, do que as outras, porque conhece a verdade, mas porém muitas das vezes somos pobres, cegos e nus. Essa é a triste realidade. E a realidade tem que ser falada, para que haja avivamento. Avivamento não vem, tem que pregar o amor. Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os publicanos. Irmãos, a igreja de Laodiceia hoje é aquilo que Rodrigo Silva falou, que provavelmente vocês assistiram no Vejam Só, que eu e minha esposa a gente segue bastante. E hoje ficou diferente. As pessoas têm um conceito de que amor é aceitar tudo do jeito que está, mas não é amor. Quando eu amo, eu não aceito do jeito que está. Lógico, isso é fato. Veja só,
eu sou solteiro, aí minha esposa hoje, vamos supor, é solteira. Vive de um jeito, não é verdade? Solteiro não precisa ter tanto compromisso assim com a outra pessoa, porque não tem casamento. Sai com o pessoal da igreja, tal. Mas quando a gente casa, a gente muda. Os nossos jeitos têm que ser mudados. Ah, não, as pessoas hoje dizem, não, eu sou assim, se quiser casar comigo é do jeito que eu sou e pronto. Então o conceito do amor é esse, não, Jesus me ama, então tem que ser do jeito que eu sou. Mas por Ele amar, por eu amar minha esposa, é que eu mostro a ela que tem coisas que tem que ser mudadas para que ela seja feliz ao meu lado. E Jesus é assim. Para a igreja de Laodiceia, o conselho que ele dá é: compre de mim colírio verdadeiro para que vocês enxerguem. Para o conselho de Laodiceia, Jesus diz: compre de mim vestes brancas. Enquanto a moda da época da cidade de Laodiceia era roupas pretas, roupas escuras, que representa trevas, Jesus vem e diz: compre de mim roupas brancas. E o interessante é que tem um texto em Isaías, que me falha a memória agora, mas com certeza vocês lembram, que ele diz que compre de mim sem dinheiro. Tem um texto na Bíblia que Deus diz, né? Compre de mim sem dinheiro, venha, compre a mim sem dinheiro. Ou seja, é um presente, é de graça. As vestes brancas é de graça, no sentido que eu não preciso pagar nada. Por quê? Porque o preço já foi pago pela testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. Amém? E o conselho de Deus para a igreja, para nós, Ele chama para que a gente compre nele ouro refinado, ou seja, no sentido de pureza, santificação. A igreja de Laodiceia, ela não gosta de ouvir palavras de exortação. Ela gosta de ouvir aquilo que massageia o ego. Ela gosta de ouvir aquilo que traga benefício. Eu, através desses vídeos que eu publico no YouTube, eu acabei recebendo um convite de uma missionária, pregadora, apóstola, né, que ela se intitula. Eu preguei na igreja dela no bairro Industrial, uma igreja grande, pentecostal, e eu preguei sobre falsos profetas. E o interessante é que as pessoas estão acostumadas naquela visão que eles escutam. Deus mandou dizer para você que você vai ser próspero. Deus mandou dizer para você que vai ter paz. Deus mandou dizer, e é um Deus mandou dizer. E isso acaba muitas das vezes a gente querendo escutar também, só que de outra maneira. Mas não haverá paz. A igreja de Laodiceia tem que ter uma reforma espiritual. E essa reforma espiritual não começa, a pessoa, vamos lá, não ora, não busca a presença de Deus, aí quer ser vegetariano de um dia para uma noite. Não, reforma de alimentação, chega, vamos mudar, porque, meu irmão, a reforma espiritual começa através de jejum, meditação da palavra e oração, e isso diariamente. Não jejum diariamente, que ninguém aqui, a gente não vai suportar hoje ter um jejum diário, porque nós trabalhamos, mas a meditação na palavra de Deus é o começo para uma reforma, porque quando eu medito na palavra de Deus com a intenção de conhecer a Jesus, aí sim, eu vou ser transformado e eu vou me sentir cada vez mais miserável pecador. Só que a igreja Laodiceia, conhecida como aquela que julga, acaba muitas das vezes lendo um versículo da Bíblia, estudando e diz: rapaz, esse versículo aqui, o irmão lá devia ouvir, dava certinho na vida dele isso aqui. Então a gente julga que as pessoas que precisam melhorar, só que na realidade é algo individual. Eu preciso melhorar, eu preciso ser transformado. E a Bíblia diz um texto bem interessante: examinai-vos a vós mesmos para saber se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Cristo habita em vós, se não é que já estáis reprovado. Esse texto é de causar medo, porque a gente está num período da igreja de Laodiceia, e muitas das vezes no estado de Laodiceia morno, a ponto de ser vomitado, e a Bíblia diz que nós precisamos examinar se realmente estamos na fé, ou se é que não já estamos reprovados.
Isso causa medo, por quê? Porque nós estamos vivendo num período de juízo investigativo. Nome por nome está sendo passado. E a gente sabe que começa pela casa de quem? De Deus. E essa casa de Deus, literalmente, irmãos, no contexto bíblico, está começando pelos que conhecem a verdade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nome por nome, começando pelos que já morreram, são passados diante do trono do Cordeiro para saber se esse foi aceito ou se esse foi rejeitado. Mas o conselho diário de Cristo para mim e para você é: compre de mim colírios, compre de mim ouro refinado, compre de mim vestes brancas. E no versículo 19 ele diz, no versículo 18 ele diz: portanto ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado, a fim de que tenha riquezas. A maior riqueza é a riqueza espiritual. A gente ouvir um eu te amo é muito bom quando a nossa esposa, os nossos pais, os nossos amigos, porque eu tenho amigos que já disse para mim: olha, Robson, eu amo você, viu? E eu já disse para muitos deles, isso é muito bom. Mas ouvir, eu vejo Jesus em você, é outro nível. Ouvir, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E hoje, infelizmente, é muito raro a gente ver esses elogios entre muitos de nós. Eu falo não a igreja aqui local, eu falo como a igreja como um todo. É muito difícil. Por que não se tem homens e mulheres de Deus hoje? Por que não se tem homens e mulheres de caráter, de santificação? Porque infelizmente nós nos acomodamos, achamos que já estamos bem. Aí o que é que a gente gosta de fazer? Retiro, que antigamente era acampamento espiritual, hoje é retiro de carnaval. Aí a gente se retira com sentido espiritual, mas rola tanta safadeza nesses lugares, que infelizmente, em vez de ser um retiro espiritual, é um acampamento de carnaval gospel. Isso é realidade, irmãos. Depois, se chatear com o que eu estou dizendo, eu não posso fazer nada. Mas é uma realidade, porque eu já vi. Aí vai para lá e tem lá, até mulheres de pastor vai lá e dá aula de sexo, ensinando sexo oral, ensinando. Eu já ouvi isso, já vi isso. Isso não é brincadeira não, é o estado da igreja de Laodiceia. E Deus procura, Ellen White diz que Deus procura homens e mulheres que não se vendam, que não sejam corrompidos e que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Eu pregar aqui e falar isso não significa que eu estou melhor do que vocês, não. Eu preciso também ser corrigido. A igreja de Laodiceia precisa ser corrigida. E só vai haver reforma quando for falar a realidade. E o fim, Satanás tem cegado muitos de nós. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. E é isso que está acontecendo no nosso meio. Nós estamos vivendo um período onde Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Pense, isso é sério. Ser vomitado da boca de Deus. Nós precisamos se vestir de pano de saco e de cinza, e jejuar e orar, e pedir a Deus em pranto, lágrimas. E o interessante é que tem um texto aqui na Bíblia que ele diz que até as crianças de colo têm que ser chamadas a uma santificação. Você acha que Deus estava usando uma linguagem exagerada, uma hipérbole? Ou você acha que Deus estava chamando o povo para a santificação verdadeiramente? Porque até as crianças de colo ele disse: olha, vamos fazer uma santificação, do mais novo ao mais velho, até as crianças de colo, ser chamada para uma santificação. Os que podem jejuar, que jejuem. E aqui foi falo que nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas deste mundo. E se a gente não tomar uma posição diante de Deus, infelizmente vamos ser vomitados da boca de Deus. E o apelo de Jesus para mim, para você, para a igreja é: eis que estou à porta e bato. Irmãos, tem muitas coisas batendo na porta do nosso coração e a gente abrindo. E muitas das vezes a gente não tem aberto a porta para Jesus. A gente abre a porta para o amigo,
O amigo chega, a gente está lá lendo a Bíblia, aí a gente interfere o culto que está fazendo para atender o amigo. A gente abre a porta para o tempo. Eita, estou atrasado para o trabalho e agora eu não fiz o culto. Não, de noite eu faço. Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Essa é a realidade de todos nós. Então, e o que eu acho interessante desse versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Qual a distância que nós estamos de Jesus? Abrir a porta. Essa é a distância que nós estamos de Jesus. Ele não está lá no céu e a gente está aqui gritando, clamando, igual os profetas de Baal, não. Ele está a uma fechadura de distância de mim e de você. Mas essa fechadura só quem pode abrir é eu, porque Ele não invade o meu coração. Então que o Senhor desperte a cada um de nós, que esse Caleb seja um Caleb de consagração, um Caleb de santificação, aonde a igreja toda, não só os que vão estar de camisa fardado na programação, mas a igreja toda. Eu tenho certeza que se nós disséssemos bem assim: gente, vamos entrar 2020 com o pé direito, bora. Vamos fazer o seguinte: qual o melhor horário que todos têm para que a gente tire, para que todos juntos parem e orem? De madrugada. E Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, quem de madrugada me busca, me encontra. Se nós, como a igreja, 70, 100 membros, dissessem: vamos orar, a igreja de Santo João 2 agora entrou em comunhão com Deus mais ainda, vamos crescer mais ainda agora. Todo dia, 3 horas da manhã, acorda, esposa, filho, todo mundo, vamos orar. Santificação, igual a Bíblia diz. Tenho certeza que já estaríamos recebendo pelo menos as partículas da chuva serôdia. Irmãos, não fiquem chateados, pois aqui no versículo 19 diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Deus nos abençoe. Amém. E que os irmãos meditem na palavra do Senhor